Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será a América Pré-Colombiana. Vamos focar nos aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais da civilização asteca. E então, preparados? Vamos lá. Então, enquanto os maias, que politicamente se organizam em polis, cidades-estados independentes, isoladas entre si, os astecas se organizaram como os romanos. São imperialistas, militaristas, dominaram um vasto território, e esse vasto território tem uma única capital. Tá? Não são cidades-estados independentes entre si. Todas as cidades do Império Azteca se subordinam à autoridade de Tenochtitlán, que é a capital que centraliza um vasto império. É como se fosse Roma, na região europeia. Então, você pode fazer essa comparação também, tá? Os maias estão para os gregos porque se organizaram em polis. Os astecas estão para os romanos porque se organizaram a partir de um império. Bom, de onde vêm os astecas? Os astecas, segundo algumas pesquisas, eles vieram do sudoeste dos Estados Unidos, do atual Estados Unidos, da região do Arizona, que era chamada de Aztlán. De Aztlán veio o termo asteca. Bom, e por que eles saíram do Arizona? Por que eles saíram dessa região de Aztlán? Porque eles foram orientados por um colibri, um deus, o colibri azul. Na mitologia asteca, você tem o colibri azul, eles são chamados, inclusive, de guerreiros do colibri azul. O colibri azul seria uma entidade divina que teria orientado a transferência dos povos de Aztlán para o Vale do México. Aqui, ó, o colibri azul fala, olha, povos de Aztlán, vocês se transferirão para o sul. Vocês vão sair do Arizona para o sul, para o Vale do México. E lá no Vale do México, quando vocês avistarem uma águia devorando uma serpente em cima de um cactus, imagine aí, pessoal, imaginário, tá? Uma águia devorando uma serpente sobre um cactus. Se você imaginou a bandeira do México, é exatamente a bandeira do México, tá? Quando vocês avistarem essa imagem, ali vocês vão construir um império. Ali vocês vão construir uma cidade que vai se transformar na capital de um vasto império. Essa foi a dica do colibri azul. Muito bem. Quem teve essa dica, quem captou essa dica, foi um sacerdote chamado Tenoch. Tenoch é o nome do sacerdote asteca. Então, Tenoch falou, moçada, vamos descer. Galera, vamos sair de Aztlán e vamos lá para o Vale do México. Tive uma mensagem cifrada aqui do colibri azul e ele está nos orientando a sair de Aztlán, o Arizona atual, para nos dirigirmos para o Vale do México. E assim foi. Tá?
Então, eles saíram, se transferiram de Aztlán, do Arizona, e foram caminhando, e não é que eles avistaram a levadinha da águia devorando a serpente em cima do cactus. Olha só! Onde é que eles avistaram? No Lago Texcoco. E ali eles vão fundar uma cidade chamada Tenoch, em homenagem ao sacerdote Tenochtitlan. É uma região alagadiça. Nessa região alagadiça, você escolhe uma das ilhas dessa região para construir a sua cidade, Tenochtitlan. E aí você vai ter várias ruas, que são ruas fluviais. Isso lembra muito a Veneza. A Veneza americana é a Tenochtitlan dos astecas. Muito bem. Essa Veneza americana, construída numa área alagadiça, numa ilha, né, cercada por vales fluviais, essa Tenochtitlan, ela se definirá militarmente através de um processo de conquistas territoriais sobre os outros povos. Os astecas eram mais belicosos, tinham grande sabedoria na fabricação de armas, na organização militar, lembrando um pouco os espartanos também. Então, num breve período aí de praticamente 200 anos, os astecas, sediados na cidade de Tenochtitlan, conquistaram as cidades vizinhas do Vale do México e foram impondo a sua autoridade sobre a região, sobre todo o Vale do México. Construíram um poderoso império, um Estado militarista. E nesse Estado militarista, o governante, o imperador, é chamado de Tlatoani. Numa conferência com Tlatoani, você não pode olhar para os olhos do Tlatoani, tá? É pecado. Você tem que conversar com seus olhos mirados para baixo, tá? Porque o Tlatoani é Deus também. Ele é adorado como governante, como chefe militar, chefe jurídico, chefe político e Deus. Então, é um império teocrático. Muito bem, então a referência teocrática é uma referência comum também entre esses povos. Lá nos maias, eu tenho também o Alaquinique como Deus. Nos incas, o Inca é Deus. Aqui, os astecas, o Tlatoani também é adorado como Deus. Bom, então, impérios militaristas teocráticos. A religião da população asteca era politeísta, personificando os elementos e as forças da natureza, como o sol, a lua, o trovão, a chuva, além do culto a Quetzalcoatl, divindade em forma de serpente emplumada. Quetzalcoatl era representado no formato de pássaro-serpente, sendo uma das principais divindades da religião asteca. Representava a vida, a vegetação, os alimentos e a força espiritual existente nos indivíduos. Também representava o planeta Vênus. Huitzilopochtli, cultuado como colibri azul, era o deus do Estado e da guerra asteca. Também era o padroeiro da cidade de Tenochtitlan, capital do império. Durante a migração dos astecas rumo ao lago Texcoco, no Vale do México, uma imagem deste deus foi conduzida por sacerdotes, prometendo, segundo a mitologia, vitórias em batalhas e conquistas sobre outros povos. Podemos também destacar Tlaloc, deus da chuva, que detinha o poder de produzir os relâmpagos e trovões. Era muito temido, pois também representava algumas doenças. Por representar a chuva, era muito cultuado entre os agricultores astecas. Os astecas procuravam homenagear os seus respectivos deuses através de diferentes celebrações e rituais. Nessas celebrações, os astecas realizavam a prática de sacrifícios humanos para agradar aos deuses. As vítimas desses sacrifícios eram geralmente prisioneiros de guerra, de onde os sacerdotes, ao final do ritual, arrancavam-lhes o coração. A sociedade asteca, ela é estratificada, quer dizer, ela é rigidamente dividida, não chega a ser uma sociedade estamental, filho de servo, servo será, não chega tanto, mas ela é rigidamente pontuada, dividida em vários estratos.
se você é camponês, mas você é habilidoso na arma, você pode chegar a ser militar, tá? Você pode ir para o exército, ótimo. Então, eu tenho essa possibilidade de uma mudança de extrato, desde que eu tenha qualidade e competência para exercer aquilo que o extrato que eu pretendo chegar me exige. Muito bem. A base econômica. Economicamente, os astecas, eles vão desenvolver as famosas chinampas. O que são as chinampas? São canteiros fluviais, tem muita ilha e muita água. Então, eu vou construir uma espécie de hidroponia, que é comum hoje, tá? A hidroponia é o canteiro baseado na utilização de recursos hídricos. Nesses canteiros fluviais, eu vou produzir hortaliças, vou produzir legumes, vou produzir alimentos como milho, por exemplo. Então, os astecas, eles foram inteligentes, eles usaram o potencial hídrico em favor da produção de alimentos. Muito bem, então, os jardins flutuantes, né, os canteiros flutuantes, e isso só colabora, contribui para o aumento da produção de alimentos. Então, eles têm muito alimento para ser comercializado, tá? Não só por causa das chinampas, né, por causa dessas ilhas fluviais, mas também porque eram povos imperialistas. Eles imperializaram vários povos na região do Vale do México. Esses povos têm lá os seus costumes, os seus produtos. Então, os produtos dos povos dominados também vão abastecer o grande mercado de Tlatelolco. Tlatelolco é o supermercado da cidade de Tenochtitlán. Então, lá em Tenochtitlán, você tem um mercadão livre, aberto, a céu aberto, chamado Mercado de Tlatelolco, rico em vários tipos de produtos, porque os astecas dominaram vários tipos de povos. Rico porque também eles têm muito produto que eles mesmos produziram através das chinampas. Bom, pessoal, então essa seria a referência dos astecas, tá? Estado teocrático, militarista, sociedade bem dividida, estratificada, a agricultura e comércio como principais atividades, o comércio desenvolvido na praça de Tlatelolco, na cidade de Tenochtitlán. Muito bem, religião politeísta. Vale lembrar, pessoal, que você não tem nenhum povo monoteísta na América. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre a civilização asteca. Na nossa próxima videoaula, vamos focar os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais da civilização inca. Inscreva-se na Espaço e Tempo, a história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até a próxima.